tenho dito algumas tantas vezes nesses períodos aí, cara, que eu tenho participado de algumas entrevistas e lives, né? E sempre me perguntam nessa trajetória qual foi talvez o que mais marcou, né? E eu tenho dito que cada clube que eu passei tem uma história, uma lembrança boa, outras nem tanto, mas em termos eu acho que de trabalho foi o Vasco, porque ele teve um ciclo que iniciou e terminou, né? Ele teve um início, meio e fim. Isso que eu não estou falando daquele meu retorno em 2014. Eu estou falando desse ciclo que se iniciou mesmo em 2009, quando eu saio aqui do Sul, vou para o Vasco na Série B, né? E aquela retomada do clube, aquele negócio da torcida abraçar o clube. E acho que aquele ciclo vencedor, ele culminou com esse título da Copa do Brasil, com um vice-campeonato brasileiro, no qual a gente só não ganhou por alguns tantos motivos, dentre os quais alguns motivos externos. E aí mesmo depois da minha saída em 2012, o Vasco também fez uma baita campanha na Libertadores. Então acho que foi um ciclo virtuoso do clube, né? Talvez o último, né? Foi o último, dá pra dizer nessa década, E aí, cara, pra mim eu guardo na memória aí com carinho, com muita satisfação e só lembranças boas. Eu só tenho lembranças boas pra carregar comigo. Dá pra dizer. Foi um dos títulos mais importantes, sim, tiveram outros, mas foi um dos títulos mais importantes. Mas como eu te falei, a nível de trabalho, por ter tido um início ainda na Série B, né, em um ciclo de 3 anos, você sai da Série B, 2010 faz uma passagem, né? Sem sustos, né? Sem sustos, nós chegamos ali, eu acho que em 10º e tal, no primeiro ano, e acho que a manutenção dessa base, com os valores que foram sendo acrescidos, a melhor estrutura que o Vasco foi construindo ao longo desse tempo, acho que culminou por um ano de 2011, que teve, como eu disse, o título da Copa do Brasil, mas também teve uma disputa pau a pau com o Corinthians, né, até o final, até a última rodada. Sul-Americana. E Sul-Americana na semifinal, né, perdemos pro campeão. E assim, né, cara, uma das coisas que bacana da época é que eu pude participar de um resgate da autoestima do torcedor, né? Porque o torcedor abraçou o time na Série B e depois ter assim São Januário, Maracanã, jogos, né, lotados. E acho até, Joel, uma coisa bacana, eu acho que a título da Copa do Brasil já nos foi tirado, ou já nos passou perto em 2009 mesmo, né? Nós fizemos 2 confrontos com o Corinthians do Ronaldo, de tanto investimento. E se todos lembrarem, teve aquele pênalti no Elton lá no final do jogo no Pacaembu que não marcaram. Que a camisa dele chegou a ficar branca, né? De tanto que arrascar. Exatamente. Eu lembro. Se não fosse, nós teríamos feito a final da Copa do Brasil já em 2009 contra o Inter. Sim, então, eu lembro. Assim, eu acho que essa equipe aí, ela realmente, aqueles jogadores, as comissões técnicas que passaram por esse período, eles devem ser exaltados. Sim. Cada um teve a sua mas a forma essa carinhosa, a gente observa muito, assim, por exemplo, respeito, gratidão pelo trabalho, João, de torcedores de outros clubes pelos quais eu passei, né, em aeroportos, em outros jogos, sempre tive isso. Mas, como a torcida do Vasco me tratou, não, tem que ser sincero que não. Inclusive, eu retornei ao clube, né, em jogos ali em São Januário, com outras equipes, e sempre tinha aquela situação, tem que, como visitante, né, você tinha que ter o pessoal meio que escoltando o cuidado. Eu falei, não, cara, pode ficar tranquilo que não, aqui é minha área, né? Aqui ninguém vai fazer nada não. Inclusive estive com o Flamengo lá e nunca houve nenhum tipo de hostilização, muito pelo contrário. Então, para mim, isso é caso. Eu fiz uma opção de vida e de carreira que eu só tenho a agradecer. E tenho muito a agradecer ao Vasco. Porque em dezembro de 2008, quando eu trabalhava no Grêmio, o Grêmio tinha sido vice-campeão brasileiro e ia para uma Libertadores.
certo? E estava numa situação financeira bem mais controlada que o Vasco. E quando eu recebi o convite lá do Mandarino e do Roberto na época, poxa, no início eu até fiquei, né, mudar tudo pro Rio, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu me considero um carioca que momentaneamente estou morando em Porto Alegre. Verdade. A família também. E aí, cara, ter chegado no Vasco quando eu estava na segunda divisão, esse tipo de demonstração, eu acho que cria essa identificação maior com o torcedor. E aí quando você chega na segunda divisão, né, campeão da Série B, faz as boas campanhas que fizemos, mesmo com as dificuldades, e culmina com um ano espetacular como foi 2011, né, porque tudo que o Vasco disputou em 2011, o Vasco ou bateu o campeão, ou bateu o vice, ou teve nas cabeças. Então, assim, isso marcou muito. E aí, eu saio para o Fluminense, né? Porque também tive uma boa proposta e estava encerrando o meu contrato. Mas o retorno em 2014 também foi uma questão assim, poxa, o Vasco tinha caído. O Fluminense não caiu, quem caiu foi o Vasco. Sim. E aí, quando eu tive o convite na época, de novo do Roberto, aí foi Herculino, foi Peralta, foi o próprio Olavo, várias pessoas, né? Até o Cristiano Keller, que era o CEO. Eu recente... E, eu retorno de novo para uma outra Série B. Aí sim, com inúmeras dificuldades, porque foi aquele ano em que teve Copa do Mundo, a gente tinha problema de treinar em São Januário, foi um ano muito arrastado, mas pelo menos confirmamos o acesso. Então, praticamente foram 2 acessos. Então, são coisas que não tem como não me marcar e, consequentemente, não ter passado uma boa imagem e bons... Eu acho que foi uma série de fatores e a gente não deve esquecer de 2010. Quando nós iniciamos mal o campeonato de 2010 e que o Celso Rotti acabou saindo, deixando para vir para o Inter, e que o PC Guzmão assumiu, a gente sempre, né, lembra dos que ganharam, mas a gente não lembra daqueles que fizeram a transição. E eu faço essa lembrança ao PC Guzmão, porque, por exemplo, quantos jogadores jovens... Esses dias eu estava assistindo um jogo do Campeonato Brasileiro 2010, ainda porque o Fluminense foi campeão naquele ano. E teve um Fluminense Vasco, o Vasco jogou bem, foi um monte de garoto. E aí eu vou te falar, Rômulo, Alan, que surgiu naquela época, o Dedé chegou naquele ano. Isso. Tivemos... Então... Muitos jogadores que acabaram sendo o suporte no ano de 2011 foram esses jovens. E aí eu acho que eu tive o trabalho facilitado na montagem de elenco, porque o Vasco também promoveu o jovem. Isso está no DNA do clube. Verdade. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Facilitado no sentido de que a gente pôde buscar peças que puderam ser decisivos. Nós foi o Felipe, lembremos que foi o Felipe, veio o Eduardo Costa também, só jogadores experientes. Eduardo Costa, Felipe. Quem jogou do lado deles, Rômulo. Dedé se afirmou. Aí chegou o Anderson. Anderson Martins. Fagner já estava. Quem jogava e disputava com o Fagner? Alan vindo da base. Jogava em todas as funções. Éder Luiz já era remanescente de... Éder Luiz e Felipe Bastos vindos em 2010 junto com o Felipe, no meio do ano. Lembro bem ainda, lá em Mangaratiba, quando eles chegaram. O Vasco perde só o Zé Roberto para 2011. Isso. Mas se tu lembrar, nós começamos muito mal o Brasileiro 2010. O Celso Rotti sai, teve a parada para a Copa do Mundo. Nós fomos para Mangaratiba e aí a gente foi contratar Éder Luiz, Felipe Bastos, a gente deu o próprio Dedé, chegou, a gente... melhorou o time, vieram os jogos. Isso. E aí, 2011, quando eu falo de ciclo, é que possibilitou, Joel, que a gente pudesse fazer tiros certeiros. O jogador vai vir em condição de titularidade? Então vem. Então aí foi Anderson, e aí foi Eduardo Costa, aí veio Diego Souza, aí veio Alexandre, entendeu? Não foi uma montagem de elenco assim, tipo, partimos do nada. Sim, entendi. Como foi 2009. 2009, lembra que se apresentaram 7, 8 jogadores? Foram. Então foi assim... uma busca de atletas de todos os cantos do país. Sim, e muitos ali até, o Ramon mesmo, foi naquela época, eu lembro do Paulo Sérgio, o Fagner chegou pra Série B, Newton. Jogadores que depois ficaram consagrados pro futebol brasileiro. Exatamente. Então, assim, eu acho que o 2011 nosso
ele foi muito reflexo, né, eu acho que dessa travessia que fizemos em 2010. Agora, por óbvio, né, que a chegada também do Ricardo, e depois, mesmo com o problema que ele teve, a manutenção do Cristóvão, ali com a ajuda do Gaúcho, que foi um cara também importante, na época de 2010, na base, fazer a transição para o PC, quer dizer, nós tivemos, na verdade, um alinhamento ali de ideias que convergiu para a gente poder contratar menos e melhor. Eu te afirmo que na hora que passamos, que a gente jogou contra o Avaí, meu camarada, aí eu digo, nós vamos ser campeão, ninguém mais tira. Ali que você, quando passou para final, aquele papo de vestiário ali no final, foi ali que vocês falaram. A forma como se comportou contra o Avaí lá na ressacada, onde todos imaginavam que o Vasco fosse ficar ali, né? Porque o Avaí conseguiu um grande resultado em São Januário, e muitos jogadores do próprio Avaí se auto-intitularam já com a vaga. E o Vasco foi lá, venceu com supremacia, autoridade com sobra. Total. Aí, meu camarada, eu falei, ninguém mais tira não. E aí a gente venceu aquele jogo de São Januário duríssimo contra o Curitiba com o gol do Alexandre. Isso. Por mais que tenha sido sofrido no Couto Pereira, velho, não podia não ser nosso. Tinha que ser. De tudo, não só de alegria, mas de alívio. Alívio por o clube ter ganho um título daquela importância, daquela relevância. E assim, o tamanho do nervoso que foi o jogo, a gente comemorou demais, cara. Comemorou demais, porque, como eu te disse, sabe quando é premiado? Ali tinham vários jogadores que começaram em 2009. Sim. Vários. Fernando Praz. Ramon. Fagner. Newton. Outros chegaram em 2010. Éder Luiz. Felipe, tá louco. Então, assim, representava muita coisa pra mim, particularmente, cara. Que cheguei lá atrás pra poder, o título é título inédito. É único ainda no Vasco. É o único. Pois é. Então, assim, cara, pra mim representa muito.